A questão de acidentes na infância, eu como professora do curso de medicina da Escola Multicamp, Uhum. então, no módulo que a gente chama de saúde da criança, onde a gente ensina eh, coisas relativas à pediatria, Sim. então, uma das dos assuntos é sobre acidentes na infância, porque nesse módulo são contempladas as coisas mais frequentes na Sim. criança. Então, é, fazendo uma revisão, né, de literatura, né, para preparar a conferência, então, assim, eu me deparei realmente com uns dados muito preocupantes, né, a nível mundial, mas principalmente nos países em desenvolvimento, com relação à mortalidade por acidente na infância e na adolescência. Uhum. Nas crianças de 1 a 14 anos, é a principal causa de morte no Brasil. A principal causa de morte em crianças de 0 a 14 anos no Brasil são os acidentes. Acima de 14 anos já tem um agravante que são os homicídios, né? A Então, partir de assim, 14. a partir de 14 anos, além dos acidentes, que são Sim. uma causa, Continuam acontecendo. continuam acontecendo, ainda tem um agravante dos homicídios, né? Então, é uma coisa que realmente choca, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos morrem no mundo cerca de 950 mil crianças e adolescentes por causa de acidentes Por ano. por ano. Uhum. Só que milhões de crianças são internadas, crianças e adolescentes são internadas e não chegam a falecer. Então, muitas dessas crianças que conseguem sobreviver, às vezes, elas sobrevivem com sequelas permanentes, inclusive. Então, tudo isso é uma coisa muito preocupante. As mortes por acidente, elas são muito mais frequentes nos países em desenvolvimento. Uhum. Na maioria dos países, nos países mais desenvolvidos, as mortes elas não ocupam o primeiro lugar, as mortes por acidentes, porque eles têm mais campanhas educativas e a qualidade de vida deles é melhor, a qualidade das habitações, das rodovias, então, assim, tem todo um contexto que faz com que esse tipo de morte ela seja mais comum em países em desenvolvimento. Uhum. Então, com relação a esse assunto, ele é um assunto muito importante, porque 90% dessas mortes, segundo pesquisas, elas poderiam ser evitadas. 90%. Cerca de 90% dessas mortes, elas poderiam ser evitadas. Se a gente levar em consideração, por exemplo, uma criança abaixo de 1 ano, as mortes por acidente em crianças abaixo de 1 ano, elas acontecem, a principal causa de morte por acidente em criança abaixo de 1 ano é a sufocação. Então, E aí essa sufocação, abaixo de 1 ano, a gente imagina que a criança também usa berço. isso. Então, por exemplo, Isso aconteceria lá nesse ambiente? a criança, ela no berço, ela pode estar dormindo, por exemplo, de bruços. Às vezes a criança tem algum mal-estar, alguma coisa assim, quando está dormindo de bruços e ela, de repente, ela pode parar de respirar e ela não vai conseguir respirar porque ela está emborcada. Então, a posição que a criança deve dormir é de barriga para cima ou de lado. Outra coisa, objetos em cima do berço também fazem com que a criança possa sufocar. Então, muitas vezes é um lençol, é um travesseiro, então, é uma manta, é um brinquedo. Então, a gente tem que conscientizar as famílias que no berço da criança não deve ter nada em cima, porque a criança pode sufocar. Então, o berço, ele não deve ter nada, somente o lençol que está forrando o colchão, que deve estar bem encaixado. E a criança deve ser agasalhada com roupas, para não precisar você cobrir essa criança com lençol. Então, se tiver frio, você coloca meia, coloca um pijama comprido, manga comprida. Então, agasalha a criança de acordo com a temperatura que tiver, né? Então, Algumas assim, pessoas colocam também uma proteção que ela é reforçada
com um acolchoado, mais um pano, né? Nas laterais do berço, arrodeando. Isso aí não seria recomendado, Entendi. porque também pode ser que provoque uma sufocação na criança. Não deve ter brecha no colchão, que a criança pode também sufocar nesse local. Então, assim, outra coisa que pode sufocar a criança é uso de talco em pó. Então, muitas vezes a criança aspira, às vezes não chega a morrer por causa daquilo, mas pode dar um problema respiratório relativamente importante, dependendo da quantidade que ela inalar. Outra coisa são os brinquedos. Então, precisa ter cuidado com brinquedos com peças pequenas. Sempre que a família for comprar um brinquedo para a criança, procurar ver se ele tem fiscalização pelo Inmetro, se tem a idade que a criança pode utilizar aquele brinquedo na embalagem. Então, é muito importante essas considerações. Corre o risco aí de um brinquedo desse como esse, pequeno, a criança engolir. Isso, exatamente. Às vezes até presilhazinha de cabelo, enfeitezinho que as meninas usam, aquelas bilocas, né, bolas de gude, né, que as crianças brincam. Então, qualquer peça pequena que a gente tenha, que a criança tenha acesso, ela pode aspirar e ter uma sufocação. Doutora, né? uma outra situação que eu também já vi acontecendo é de criança tomando choque nas tomadas em casa. Né? A tomada fica numa posição muito baixa, a criança se arrastando vai lá, coloca o dedo e sofre a descarga elétrica. Pronto. À medida que a criança já vai sentando, aí você já vai tendo outras preocupações. Então, por exemplo, aí o berço você já tem que baixar, porque senão a criança pode ficar em pé e cair. Então, aí pode ter uma queda, né? Então, a criança, quando vai crescendo, ela começa a engatinhar e a se locomover pela casa, dar uma certa independência para ela, ela pode ter acesso a isso. Às vezes tem um celular carregando, às vezes tem um ferro ligado na tomada, um ventilador. Então, tudo isso é muito importante que a gente não subestimar a capacidade que a criança tem de fazer uma coisa pela primeira vez. Às vezes a pessoa só começa a se prevenir quando realmente já aconteceu. Então, a criança, ela por si só, ela tem aquela... Curiosidade. Curiosidade. Ela quer explorar o ambiente, ela quer conhecer o mundo, ela explora cada cantinho. E outra coisa, ela imita os adultos. Entendeu? Não então, sabia desse detalhe. Ela imita os adultos. Então, se ela vê que o adulto está colocando a tomada ali, ela presta atenção e vai querer colocar também. Entendeu? Então, aí que é muito importante sempre. E da mesma forma que a gente não deve subestimar a capacidade que a criança tem, a gente não deve esperar que ela cresça muito para começar a educar. Então, desde pequenininho, a gente já deve mostrar com exemplos como deve fazer, procurando fazer a coisa certa para a criança aprender o certo e procurando dizer de acordo com que ela tem capacidade, que é perigoso, que dói, de uma forma que a criança possa entender. Doutor, uma situação como essa do acidente lá de Jucurutu, é claro que a gente não está aqui falando nada relacionado, que alguém errou, ninguém está falando sobre isso, mas pegando só o exemplo lá da situação, porque a gente entende a dor num momento como esse é um negócio assim, fora do comum, e só quem está vivendo é quem entende, né? Só quem está vivendo é quem entende. Mas deixa eu perguntar à senhora o seguinte, um vasilhame como esse estava lá no quintal, com água inclusive, né? Estava cheio. A orientação para quem tem vasilhames com água em casa, por causa da falta d'água mesmo, né? Que aqui na região Nordeste, lamentavelmente, a gente passou anos a fio aí recentemente sem água e as pessoas acabaram acumulando água, estocando em algum lugar. É bom sempre deixar esses locais, esses recipientes fechados, né? Olha, a principal causa de morte de criança de 2 até os 4 anos, enquanto que abaixo de 1 ano, asfixia, até 3 anos a criança tem muito mais chance de ter asfixia, mas é mais frequente as mortes até 1 ano de idade. Sim. Já o afogamento, ele acontece em todas as faixas etárias, até a velhice, né? Mas dos 2 aos 4 anos, a principal causa de morte por acidente na criança é o afogamento. Então, esse afogamento, ele não precisa de uma quantidade grande. Então, pode ser um balde, uma bacia, um vaso sanitário, entendeu? Então, assim, às vezes até um balde. Então,
Por que que isso acontece? É a própria imaturidade da criança de não prever o perigo, mas também tem a questão eh, do eixo corporal dela. Porque, por exemplo, a proporção corporal da criança, a criança tem uma cabeça mais pesada para o restante, em relação ao restante do corpo. Então, ela tem um eixo que, qualquer coisa, ela se desloca mais para frente. Por quê? Porque a cabeça dela, em relação ao peso do restante do corpo, ele tem um percentual maior. Então, isso facilita com que a criança se desequilibre, que ela caia. Então, se tiver uma coisa com água, aí ela pode realmente ter essa questão desse afogamento, né? E em outras faixas etárias, no adolescente, por exemplo, já as mortes por afogamento geralmente não são no ambiente domiciliar. Porque geralmente em banhos, né, em passeios, coisas aquáticas, geralmente, às vezes, eles mergulham em lugares desconhecidos. Muitas vezes a morte não é nem por afogamento, às vezes mergulha a cabeça numa pedra, às vezes tem um traumatismo raquimedular, né? Então, assim, as mortes, elas... Às vezes nem causa a morte, mas deixa uma sequela. A pessoa fica sem os movimentos das pernas, né? E por aí vai. Olha, a questão de sequela, às vezes não. Eu acho que acidente, ele sempre deixa sequela, sim, quando o acidente é grave. Por quê? Se não deixar uma sequela física, ele vai deixar uma sequela emocional. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um sofrimento enorme do familiar que perde um filho, um parente por acidente. É um sofrimento muito, muito, muito grande. Entendeu? Assim, é uma dor que, assim, não dá nem para você mensurar de tão intensa. Então, é um sofrimento que vai ficar, né? Então, assim, é realmente muito, muito triste essa situação. Doutora, nesse caso aí do afogamento, né? Os recipientes, você estava falando, é bom que os pais tampem, vedem todos esses recipientes em casa, né? É bom que, se possível, não ter recipiente com água. Com água, né? Se for necessário, tem que deixar fora do alcance da criança, ou então vedado de uma forma que a criança não consiga abrir. O banheiro, ele deve ser fechado, a porta, para a criança não ter acesso, porque muitas vezes elas abrem, elas estão o vaso sanitário lá e tem água, então elas podem também, por curiosidade e devido a essa questão do peso da cabeça ser um pouco, às vezes ela se desequilibra, às vezes a criança nem queria, nem era a intenção dela colocar a cabeça ali dentro, mas o próprio eixo corporal dela contribui para isso. Então, assim, realmente, quem tem piscina, tem todas, quando a pessoa vai construir uma piscina na casa, existem normas que elas são validadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem dizendo como é que você tem que botar, que você tem que colocar grade de 1,5 metro de altura, a distância de uma haste da grade para outra, que você não deve botar em forma de escada, tem que ser na perpendicular, tem que ter cadeado. Não deixar nada que seja atrativo, por exemplo, uma boia bonita, uma bola, um brinquedo dentro da piscina, porque isso pode atrair a criança para dentro d'água. Não deixar a criança sem um equipamento de proteção, mesmo que ela saiba nadar, mas às vezes a criança é importante demais, assim, em passeios de barco, essas coisas. Então, manter a criança de uma forma segura, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar todo mundo atento com relação a isso. Porque aquele popular, a criança cega a gente, tem aquele ditado popular, porque não precisa de 1 minuto, não, são questão de segundos. Então, assim, realmente uma fatalidade. Então, precisa todo um contexto que minimize essa situação. Então, por isso que os acidentes, eles são mais comuns nos países subdesenvolvidos, porque é uma questão de estrutura, de infraestrutura, né? É uma questão ambiental, que além dos aspectos individuais, tem os aspectos ambientais. Então, muitas vezes, a criança mora em um lugar que passa carro e não tem sinalização, e a criança muitas vezes vai para a calçada. Então, tem 1.001 maneiras de da criança se acidentar. Deixa eu perguntar uma coisa à senhora. Num caso de afogamento de uma criança de 2, 3 anos, mais ou menos, a massagem cardíaca que se faz numa criança,
para tentar reanimá-la. A gente já viu em vídeos, por exemplo, que a pessoa, quando torna, coloca muita água para fora porque tinha engolido muita água, né, essa coisa toda. Não é do mesmo jeito que se faz num adulto, não é? É porque dependendo do tamanho da criança, o jeito da massagem cardíaca é diferente. Mas Aham, quando, na questão do afogamento, ele é uma reanimação diferente. Ela não certo. começa com a massagem cardíaca, ela começa com a respiração. Então, Aham, aí é a diferença de uma reanimação no afogamento. entendi. Começa com a respiração. Você vai primeiramente tentar fazer a criança respirar. Por isso que é interessante, por exemplo, os pais que não têm noção desse tipo de situação, ou seja, não sabem como fazer, é importante chamar, por exemplo, o SAMU rapidamente, Gritar, né? porque às vezes a pessoa não tem nem condições de pegar no telefone. Sim, sim. Então, grita por socorro, né? Tira a criança do ambiente onde ela está e, e se ela estiver sem respirar, tenta fazer. Nessa situação, é recomendado mesmo a respiração boca a boca. Uhum. Porque é uma pessoa próxima que vai fazer. Não é como você está num canto com salva-vida, que ele tem toda aquela estrutura, aquele treinamento para fazer, né? Então, o mais importante é tentar resgatar a respiração da criança. Uhum. Mas, assim, tem muitas outras formas da criança se acidentar. Tem a questão da queimadura. Muitas vezes a criança tem acesso ao fogão, às vezes o forno que está quente. Às vezes a criança alcança um cabo de uma panela que fica assim para fora e a panela vira por cima dela. Muitas vezes a criança vai botar a mão numa comida quente e às vezes tem aquela se queima porque pegou na panela. Então tem várias. A queda é o principal acidente, é o acidente mais frequente, só que não é o que provoca mais mortes, mas é o acidente mais frequente em todas as faixas etárias. Agora, a principal causa de morte em todas as faixas etárias, se você disser no total, qual a principal causa de morte da criança e do adolescente? É o acidente de trânsito. Se De você trânsito. é o Aí, no acid- caso, a criança está na cadeirinha ou não? e- No carro, né? é porque assim, o acidente de trânsito, ele tem vários atores, precisa né, são várias coisas no Sim. contexto, né? Então, muitas vezes a criança, ela não está acondicionada no veículo do jeito que ela é para ser. Existe o Código de Trânsito Brasileiro que diz que tem as recomendações. Por exemplo, a criança ela só deve andar no banco da frente após os 10 anos de idade. Aí, no banco de trás, elas podem andar com cinto de segurança, sem ser com assento elevatório. Ela pode, a partir de 7 anos e meio, ela já pode usar o cinto de segurança de 3 pontos. Mas no banco da frente, com 10 anos. Então, os bebês, tem o bebê conforto, né? Tem aquelas cadeirinhas que já são próprias para isso, mas que você tem que usar conforme a orientação do fabricante. Você não pode afixar a cadeira ou do jeito que você quer. Eu quero botar ela de frente para mim. Não. A criança tem que ser afixada, a criança tem que ficar de costa para o motorista, né? Tem o local certo, tem tudo direitinho como é para fazer. Então, precisa seguir essas recomendações. Porque, às vezes, as pessoas fazem por causa que não querem, por causa da multa. E quando passa, agora não vai ter mais não. Aí tira a criança chora, tira porque a criança chorou. Então, assim, muitas vezes a gente precisa dizer um não a um filho, né? Ou a um sobrinho, ou a gente às vezes precisa dizer não para depois, no futuro, ele entender, né? Que aquela situação é a situação de proteção, né? O não também é um sim, né? Acaba sendo um sim, porque você está ensinando, né? O não também é um sim, né? A questão por exemplo, existem acidentes que eles têm um período que eles acontecem mais. Os afogamentos, assim, em piscinas e praias, eles são mais comuns no período de verão, o geral, né? Já as queimaduras, elas são mais frequentes no meio junino, porque a criança, muitas vezes, ela se acidenta com fogos de artifício, com fogueira. Então, assim, são coisas que a pessoa já vai se precavendo, porque aqui ainda é muito tradicional a fogueira, né, de São João e soltar fogos. Às vezes a gente vê crianças soltando fogos sem um adulto por perto, para ver se aquela criança tem a aptidão para poder soltar aquele tipo
de fogos. Então, assim, é uma coisa que os responsáveis, eles precisam trazer para si essa obrigação de realmente ver se aquilo é adequado para seu filho, se mesmo que ele tenha certa maturidade, se não teria outra forma de lazer que substituísse isso, porque independente da idade, não deixa de ser uma. Mesmo que ele já seja grande, que tenha capacidade de acionar aquele brinquedo, não, aquele objeto tipo fogos, mas assim, não está dizendo que ele não vai se acidentar, né? Então, assim, a gente já viu, eu já vi acidentes gravíssimos, né, em fogueira e com fogos de artifício também. Então, são coisas que a gente nunca esquece, né? Quando a gente vê. E o ideal é que a gente faça a prevenção primária, que é aquela antes de acontecer o primeiro evento. Não é? Porque Não depois. adianta a gente fechar a porta depois que o ladrão Isso. roubar, né? Porque depois, quando a criança escapa, você vai para a prevenção secundária ou terciária, que você vai ver o que foi que de sequela que ficou e vai ter que tratar e vai ter que cuidar. Então, sem contar toda aquela questão do psicológico, né? Que fica. Para essas famílias que perderam seus filhos ontem, né, tanto a de Jucurutu como a de Caicó, né, os municípios, as administrações municipais, e acho que o pessoal da Secretaria de Saúde tem os profissionais adequados, psicólogos, né, assistentes sociais, que devem chegar junto para prestar um auxílio, né, doutora? Olha, quem já conviveu com pessoas que já perderam filhos ou outros entes queridos muito próximos de acidente, sabe perfeitamente a dor que esses familiares estão sentindo, né? Então, é uma coisa realmente muito, muito triste e que a gente só pede a Deus mesmo que dê força para seguir, porque não é fácil. Vai ficar sempre aquela angústia de não poder ter feito mais, né? Assim, sempre fica aquela saudade. Então, assim, é uma coisa muito. Agora, no cartão da criança, a criança recebe, chama popularmente cartão de vacina, né? Tem um livrinho no Ministério da Saúde. Nos últimos 10 anos, eu tenho o chamado cartão da criança. Então, na edição do ano passado, dos anos anteriores, a partir da página 33, tem umas recomendações para prevenção de acidentes na infância. Aí vai dizendo, de 0 a 6 meses, os acidentes mais comuns. Aí tem, né, afogamento, asfixia, intoxicação medicamentosa, aí vai dizendo tudinho, queda, porque muitas vezes a pessoa só vai prevenir depois da primeira queda, né? Mas a criança cai muito de trocador, de cama. De rede. De rede, né? Então é isso, às vezes num piso molhado, às vezes uma casa que tem uma varanda e não tem uma grade, às vezes a criança pega uma cadeira e vai puxando para perto da janela e sobe para olhar a rua e pode terminar caindo. Então, são muitas coisas. Então, quem tem o cartão dos anos anteriores, a partir da página 33, aí tem dizendo todas as situações de acidentes mais frequentes que podem ser prevenidas. Já na edição que saiu esse ano, no cartão da criança 2020, como ele teve um pouco de reformulação, então, a partir da página 48, essas recomendações elas estão lá presentes. Então, é muito importante. Se é a principal causa de morte na criança até 14 anos de idade, se a principal causa de morte são os acidentes, então, tem que estar lá mesmo, né? E as famílias, elas têm muito a fazer. Elas têm muito a aprender. Muitas vezes a mãe diz, eu nem sabia disso, eu nem sabia que talco podia asfixiar. Sabe assim, eu nem sabia que criança podia entrar no banheiro e asfixiar no vaso sanitário. Eu nem sabia. Então, são situações da rotina
que acende aqueles sinais de alerta, né? Para a Inclusive, pessoa. muitas mães nem sabem que tem essas informações no próprio livro, né? Porque Isso. estão focadas muito na vacina que está lá. Isso, Né? aí tanto que chama cartão de vacina, né? Isso. A gente às vezes até chama isso. Mas, assim, tem muitas orientações boas que a pessoa pode fazer, sabe? Que a gente aprende muito, né? No dia a dia e esses dados que o Ministério da Saúde usa para fazer isso, eles são de acordo com pesquisas científicas mundiais. Uhum. Outra coisa que também provoca muito acidente em criança é o uso de andador. A criança no andajá, popularmente andajá, aqui na Europa e nos Estados Unidos que não é permitido nem fabricar, nem comercializar. Então, a criança no andajá, ela se sente muito poderosa. Ela se locomove com a velocidade muito grande, então tem muito mais queda. O índice de traumatismo craniano é mais comum as formas mais graves em criança que anda de andajá. Sim. Às vezes ali ela tem acesso a mil e uma coisa. Ela tem acesso a fogão no andajá, ela tem acesso a uma coisa elétrica que esteja ligada. Então, ela tem mais velocidade e fica mais difícil de você perceber, entendeu? Então, é bom evitar. A gente não recomenda de jeito nenhum o uso do andador, que é o andajá.